Bom, pessoal, agora a gente vai passar uma visão geral sobre o Figma. Quero mostrar para vocês, pelo menos, o potencial básico que essa ferramenta tem, porque a gente está falando de uma ferramenta onde a gente pode desenhar praticamente de tudo. Então, minha ideia é que a gente consiga ter uma ideia do que essa ferramenta é capaz, tá? Então, de cara, para vocês vai estar um pouco diferente, né? Obviamente, porque vocês não vão ter projetos criados, né? Vão ter só alguns arquivos teste aí para vocês acessarem. Mas aqui eu estou listando alguns projetos recentes dessa minha conta aqui. Tem 3 contas criadas, objetivos diferentes, né? E aqui eu consigo colocar capa para cada projeto. Eu clicando 2 vezes eu acesso cada um desses projetos aqui, tá? Mas a ideia aqui é que a gente clica aqui em New Design File e a gente cria um novo projeto, tá? Ele vai abrir essa tela aqui completamente vazia, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, em preferências e pode botar o Figma na cor clara, né? Que eu configurei para ficar branco, preto aqui, mas vocês podem colocar também o fundo meio cinza. Eu prefiro trabalhar com o tema Dark, tá? Para mim é mais confortável. Eu também coloco aqui a minha área de trabalho num cinza um pouco mais claro. Então, basicamente, aqui em cima a gente tem os arquivos que eu estou trabalhando, né? Tem como eu voltar para home ali. Então, criou esse arquivo recente aqui agora. Aqui eu tenho também uma outra navegação pelos arquivos que eu tenho. Tem meus drafts aqui, que são rascunhos. Tem outros projetos aqui que eu faço parte. Mas se concentrem no início a criar um projeto aqui dentro, como a gente acabou de fazer. E aqui em cima a gente consegue renomear esse projeto. Então, vou botar aqui como meu primeiro projeto. Tá, ele vai ficar em rascunhos, como eu falei para vocês. Não vou entrar muito nesse detalhe agora. Como eu falei para vocês, o Figma ele dá uma conta com rascunhos aí infinitos pra gente, tá? Então a ideia é que realmente fiquem todos aqui em drafts. E aqui em cima a gente tem uma barra de ferramentas, tá? Aqui tá praticamente tudo que a gente vai utilizar. Tá? Antes de eu entrar aqui nessa parte de menu interna aqui, a gente vai começar conhecendo as ferramentas. Então primeiro, vamos começar aqui pela ferramenta que permite a gente criar um frame, uma seção ou um slice. Um frame é uma área onde a gente vai trabalhar, tá? Então esse aqui é o nosso frame. Eu posso colocar o tamanho dele aqui, ó, o W é a largura, então posso colocar, por exemplo, que é 1920 pela altura 1080. E criar uma tela horizontal, né? Ou, deixa eu deletar aqui, eu posso clicar aqui no frame e aqui na lateral ele me dá as opções de frame já, por exemplo, para iPhone, para tablet, para desktop, tá? Tem vários formatos aqui. Você pode, por exemplo, se for fazer uma apresentação, ele tem o 1920 por 1080 que a gente estava usando ali. Ele cria pra gente. E aqui em cima, tá vendo? Slide 16 por 9. Aqui é o nome desse frame, né? Dessa prancheta que a gente está trabalhando. A gente pode clicar 2 vezes aqui para alterar. Eu vou botar aqui, por exemplo, home ou capa. Vamos botar capa. Ou eu posso alterar por aqui, tá? Você vai ver pelo símbolo aqui do frame, é como se fosse uma hashtag, né? É parecido. Então aqui dentro da capa, quando eu clico nela, eu tenho a cor de fundo dela, eu posso alterar. Tá? É diferente, por exemplo, se eu clicar aqui fora, da cor de fundo da página que a gente está trabalhando, tá? A gente tem aqui, ó, a página que a gente está. Nossa primeira página. E aqui dentro eu coloquei o meu frame, né? A minha tela. Eu posso ter várias telas aqui dentro, por exemplo. Deixa eu botar em branco aqui para ficar claro. Posso com o Alt pressionado passar o cursor em cima aqui do nome e arrastar e criar novas telas, sabe? Então, aqui dentro eu posso ter várias telas. Então, para que servem páginas?
as páginas nada mais são formas da gente organizar aqui. Por exemplo, eu posso ter que criar uma nova página aqui e colocar referências. E eu posso, deixa eu puxar aqui de uma outra tela minha. Vou puxar aqui o site do Figma, por exemplo. Vou botar aqui figma.com. Vocês não estão vendo, mas outra tela que eu estou fazendo um print. Então, printei, trouxe para cá. Então, posso ficar colocando aqui várias telas como referência. Posso, inclusive, deixa eu puxar aqui algum emoji. Deixa eu puxar aqui emojis. Tá? Se a gente botar aqui no Google uma lista de emojis, a gente pode ficar procurando emojis para representar ali alguma coisa que faça sentido, né? Por exemplo, tá, vou botar aqui, por exemplo, referências, pode ser chuva de ideias. Posso botar o guarda-chuva. Posso puxar emoji para representar cada uma das páginas. Aqui eu posso botar telas. Aqui eu posso criar uma página só com posts do Instagram. Então, as páginas elas servem para organizar aí seus designs por grupos de informações, né, que façam sentido para você. Então, vou voltar aqui nas telas e aqui a gente tem section, que aí serve mais para quem for trabalhar com interface na hora de organizar o site por seções. Você pode criar uma seção aqui e colocar informações dentro dela. Para quem for trabalhar com arte gráfica, post, banner, até logo, não faz muito sentido usar a seção. E o Slice, basicamente, se eu tiver... Deixa eu tentar pegar... Vamos pegar um layout que eu tenho pronto aqui da Copybase, por exemplo. Então, estou com o layout pronto aqui. Só que imagina que eu quero fatiar ele para virar um e-mail marketing. Tá? Uma ideia maluca. Posso vir aqui e fatiar. Botar aqui que ele recorte, transforme isso numa imagem. Isso aqui em outra. E aí, ó, eu seleciono com o Shift pressionado os dois slices. Eu posso clicar em Export para a gente poder salvar esses dois recortes aqui. Um X é para dizer que o recorte vai ser feito na proporção real do slice que eu fiz, mas eu posso aumentar, ampliar esse arquivo em 4 vezes na hora de exportar. Posso escolher o formato aqui da exportação e posso aí jogar para o meu PC, tá? Então vou arrastar aqui para dentro. Ó, esse aqui foi o slice que eu acabei de salvar. Tá, então essa é a nossa ferramenta de slice. Deixa eu apagar aqui esse frame que eu coloquei, esse slice aqui. Tá, então a gente já viu esses aqui. Vou deixar como frame aqui para apresentar melhor. Aqui a gente tem formas, né? Então esse aqui é bem importante porque eu posso colocar aqui um retângulo dentro dessa primeira capa, ó, arrastar ela para cá. Isso aqui, na verdade, isso. Então, posso colocar aqui uma página metade preta, metade branca. Eu posso colocar linhas, né? Para dividir meu layout. Aqui são os elementos gráficos mesmo que a gente vai usar, tá? Você consegue criar seta, elipse, tá? Aqui tem várias formas para a gente trabalhar aqui dentro. Básico do básico. Inclusive, eu posso criar uma estrela, eu posso transformar ela em outra coisa. Posso aumentar aqui, arredondar um pouco e aumentar aqui ou diminuir a quantidade de segmentos aqui dessa estrela. Ou pode virar, por exemplo, uma tag de desconto. Tá? Colocar aqui 50% off.
Vou botar uma fonte aqui, por exemplo, ó, aqui com o texto selecionado, eu posso botar aqui Bebas Noi, uma fonte mais condensada, e isso virar uma tag, tá? Exemplo aí só, pode ser até em 2 linhas, diminui o espaçamento, centraliza, tá? Então, ó, muda a cor. Aqui, quando eu seleciono um shape, um objeto, aqui na lateral todas as configurações dele, tá? Então, se eu selecionar os dois objetos aqui e alinhar à esquerda, ele vai alinhar esses dois objetos à esquerda. Vou alinhar o centro. Se eu selecionar aqui essa estrela, eu posso aqui aumentar a segmentação dela ou mexer um pouco na angulação, arredondar mais, tá? Consigo aumentar o tamanho e diminuir. O W é o tamanho horizontal e o H é o tamanho na vertical, altura e largura, tá? E o X e o Y são posições, eu posso posicionar aqui no meu stage de acordo com o eixo X e Y. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe agora, que está um pouco mais ligado à parte de alinhamento mais complexo e de layout, então não vou entrar muito nesse detalhe agora. Aqui ele é um pouco parecido com o Photoshop, então eu consigo, por exemplo, deixa eu arrastar para cá. Posso, por exemplo, criar sobreposições, tá vendo? São os filtros aqui de imagem, né? Então eu consigo fazer aqui vários efeitozinhos de acordo aí com o que eu quiser, tá? E eu posso, inclusive, mexer na opacidade desse objeto. E aqui embaixo eu posso mudar a cor desse objeto, posso colocar um gradiente, tá? E é bem parecido realmente com outros programas que a gente usa de edição gráfica aqui nessa parte de cor. Eu acho até mais intuitivo. Então aqui a gente consegue fazer bastante coisa. Tem como a gente colocar gradiente radial, angular, tá? Então brinquem aí com essa parte de cores para poder entender como funciona basicamente essa parte aí, tá? De Diamonds, então tem esse efeito aqui de gradiente meio formato de diamante mesmo, visto de cima, né? Posso colocar uma imagem de fundo, posso colocar um vídeo de fundo. Esse aqui eu nunca trabalhei, não faço muita ideia de como funciona. Posso aqui, por exemplo, se eu colocar a imagem, posso colocar como essa imagem vai se adaptar aqui dentro, se é tamanho completo, se vai se adaptar ao objeto, se a gente vai conseguir cortar essa imagem, enfim. Aqui, como a gente não vai usar uma imagem, vou deixar aqui. Pronto. Então, aqui eu consigo mudar cores e tudo mais. Eu vou entrar mais a fundo depois dessa questão de cores aí, quando a gente estiver em vídeos futuros falando de projetos e tal, montando layout. Isso aí é um detalhe mais complexo. Posso adicionar uma borda, então vem aqui no stroke e adiciono uma borda. Posso aumentar a espessura dela. Posso dizer se a borda é externa, interna ou centralizada. Posso adicionar mais de uma borda, porque geralmente não funciona. Funciona muito bem, né? Porque fica sobreposta. Deixa eu apagar essa borda aqui. Posso colocar efeitos. Aqui é bem interessante. Eu posso colocar uma sombra. Eu posso... Deixa eu botar o fundo branco aqui, que fica um pouco mais claro, né? Aqui eu tô colocando uma sombra. Aumentando aqui a força dela. Desfocando ela um pouco menos. Deixa eu colocar isso aqui em branco também, que ao menos parece um design minimamente legal. Posso colocar, além de Drop Shadow, posso colocar Inner Shadow, botar essa sombra para ser interna, tá legal também. Posso colocar um Layer Blur, posso fazer um desfoque aqui, posso controlar esse desfoque. Sempre que eu colocar um efeito, vai ficar esse ícone no canto. Clicando nele, eu habilito aqui
a configuração aqui do efeito, né? E posso colocar um background blur, que aí eu posso exemplificar. Deixa eu pegar aqui a capa da nossa primeira aula, tá? Vou botar aqui a capa da nossa primeira aula e eu quero, vamos dizer que isso aqui é um produto que está sendo vendido. Vou botar aqui uma tag, converter isso em curva. Vamos dizer que eu quero colocar um efeito aqui nessa tag para ela ficar com uma transparência e ter esse background blur aqui atrás, tá vendo? Ela borra o que está atrás ali. Então esse background blur ele faz esse efeito aí que ele é muito usado para fazer simular um pouco do efeito de vidro, coisas mais futurísticas, é bem legal. Isso aí eu utilizo bastante também nos meus layouts. Então a parte de efeitos está aqui embaixo. Aqui, ó, efeitos e a parte de exportação que a gente já viu ali antes. A gente pode exportar tamanhos diferentes e formatos diferentes, tá? Então, em visão geral, tá aqui as opções de edição que a gente tem de um shape. A gente pode também usar a Pen Tool, como a gente usa no Photoshop e muitos outros programas, né? Então dá para fazer recorte na máscara, na verdade. Se eu quiser, por exemplo, botar uma foto que tá sem fundo, mas tem um detalhezinho que não tá legal, eu faço uma máscara ao redor dela e crio um shape para esconder lá o que eu quero, tá? Então faço aqui, posso botar um preenchimento, tá? Então Pen Tool, Pencil, que eu não utilizo muito, faz muito sentido para, a não ser que você esteja criando mais setazinhas, mas não fica muito legal para quem tá usando o mouse, sabe? Não fica muito regular. Texto, né, que é basicamente clicar e escrever. Aí você pode alterar aqui a fonte, você pode aumentar a espessura dela, pode aumentar ou diminuir o tamanho. Tem um espaço entre as linhas, né? Então, selecionando tudo aqui, eu posso aumentar e diminuir. Aqui, caso eu tenha, é porque eu precisaria ter um texto corrido, né? Deixa eu puxar aqui do Lorem Y. Lorem Y aqui pra gente ter uma ideia. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou colar o texto aqui de uma forma. Selecionar essa área aqui, vou dar um Ctrl V e vou colocar a fonte num tamanho menorzinho. A fonte Roboto. Então, vou alinhar à esquerda, vou diminuir o espaçamento. Aqui eu tenho um texto corrido, tá? O que acontece se eu tiver ele pulando uma linha aqui, ó? Eu posso controlar aqui o espaçamento entre uma linha e outra e o espaçamento entre um parágrafo e outro. Isso aqui é muito útil para fazer layouts maiores aí, para você padronizar, né? Não tem que ficar configurando espaçamento de uma seção e outra e tal. Você coloca o texto corrido e consegue organizar a altura entre a linha e entre parágrafo, tá? Isso aqui é legal. Aqui eu consigo alinhar esse dentro do box que eu faço aqui esse texto acima, abaixo, ao meio. Tem aqui a questão da largura também de espaçamento entre as letras, né? Que eu também não eu uso padrão, que é o 0, para não dificultar a leitura, exceto casos que eu vou fazer um logo, alguma coisa que tem que ter esse espaçamento aqui para comunicar alguma, por exemplo, subtítulos de produtos high ticket, né? Que pessoas que têm grana e tal, geralmente o subtítulo fica legal com o espaçamento aí, dependendo do contexto geral do projeto. Então eu faço algo assim, por exemplo, que é mais sofisticado, sabe? Por exemplo, pode ser algo assim. Aqui pode ser zerado, semi-bold.
Pode ser um projeto, por exemplo, que texto. Então, ficaria assim, sabe? Fica mais... Fica um design que aí sim faz sentido dar esse espaçamento entre letras, né? Fica sofisticado, entendeu? Num texto corrido já não faz muito sentido, que dificulta a leitura, né? Então aqui a gente consegue fazer essas configurações, consegue mudar a cor desse texto, também consegue aplicar gradientes, por aí vai, tá? Então aqui não muda muita coisa não. Stroke, efeito, tudo da mesma forma que a gente viu os shapes ali em cima. Componentes, isso aqui é mais para quem trabalha com UI UX, que aí você consegue, por exemplo, criar padrões de elementos para sua interface e padronizar para você conseguir desenvolver mais rápido, né? Você pode importar bibliotecas para vários projetos, mas isso aqui de importar bibliotecas, por exemplo, funciona mais para quem está com a conta paga, né? Isso aqui para quem tem a conta grátis só funciona dentro do projeto. Você cria uma biblioteca para o projeto e não consegue exportar para outros, né? Esse detalhe. Aqui você tem uma mãozinha para poder ajudar a navegar entre os elementos. E aqui você, para quem trabalha colaborativamente, ou às vezes você está fazendo uma reunião com o cliente para apresentar o projeto e o cliente faz observações, você vem aqui e coloca um comentário. Aumentar a fonte, modificar a seção, enfim, você deixa aqui para depois você vir aqui, fazer os ajustes e dar o checkzinho aqui, ó, concluir a tarefa. Tá? Então, numa visão geral, esses são todos os elementos aí que a gente consegue inserir e editar aqui na página, exceto, né, claro, imagens, ícones a gente consegue inserir também, mas isso aí a gente vai ver no decorrer do módulo aí, desse módulo básico. Quero mostrar algumas coisas para vocês interessantes, como puxar arquivos externos e criar alguns designs aí bacanas, tá? E aqui na parte esquerda a gente tem como puxar arquivos, né? Começar um novo arquivo de design, puxar imagens, começar um FigJam, que eu falei para vocês no início, que é algo que eu não vou abordar, né? Que é mais para brainstorm e tal. Salvar uma cópia local no seu PC, salvar a versão, exportar. Tem a parte de edição para avançar e retroceder aqui, né? Ctrl+C, Ctrl+Y. Aqui copy CSS para SVG, isso aqui já é alguma coisa para a parte de exportar código, provavelmente. Eu já não uso muito isso. O Find para encontrar arquivos aqui dentro. Você pode, por exemplo, nomear, né? Você vem aqui e bota bola. Aí você vem aqui no Edit, Find. E aí você digita bola e ele te leva até lá, né? Você não precisa... Se tiver um arquivo muito grande, como aqui da Copybase, você não se perde tanto, tá? Óbvio, né? Se você nomear tudo. Aí aqui tem as edições, você consegue... É meio parecido com o Photoshop, né? Fazer um pixel grid para poder encaixar melhor os objetos, grid layout. Enfim, aqui vale a pena vocês explorarem isso tudo aqui. Se eu for ficar entrando detalhe em detalhe por cada uma dessas opções aqui, a nossa aula vai ficar imensa, né? Mas isso aqui é basicamente as preferências ali do Photoshop, para quem usa, né? Objetos, você agrupar, transformar em frame. É porque, por exemplo, eu posso estar trabalhando esse texto aqui e no layout, por exemplo, querer que... Deixa eu dar um exemplo mais prático. Fazendo um box aqui. Fazer de forma tosca, mas um exemplo prático. Eu quero que o texto ele fique dentro desse box aqui. E aqui embaixo ele deu uma cortadinha aqui. Ele não fique vazado, né? Eu vou alinhar o topo. Eu vou vir com o Ctrl pressionado aqui, ó. Eu vou puxar para cá. Deixa eu botar aqui assim.
Ó, eu posso vir aqui com o Ctrl pressionado, ó, botar ele aqui em cima do retângulo e aqui na lateral eu posso clicar aqui, na verdade, com o botão direito, que é o mesmo que a gente faria ali, né? E botar Frame Section, que ele vai transformar esse texto aqui num frame dentro do frame capa, né? Um frame dentro do outro. E eu posso clicar aqui, ó, Clip Content. O Clip Content, ele faz com que tudo que for para fora do frame, que extrapolar, ele seja escondido, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de interação aí usando essas edições aqui de objeto, né? Ah, e outro detalhe, quando a gente está, por exemplo, trabalhando com formas aqui, né, tô com duas formas aqui, ele habilita aqui em cima para mim opções, tá? Posso distorcer essa forma, posso criar um componente, posso fazer uma máscara. Se eu selecionar os dois aqui, ele abre um Pathfinder, né? Eu posso unir esses objetos, eu posso interceder, tá? É um submenu aqui de formas, né? Relativos a isso aqui que eu estou selecionando. Então, objeto também dá para você explorar bastante aí, ver as opções, gerar horizontalmente, verticalmente, rotacionar objeto, enfim, dá uma olhada aí, tem bastante coisa. Arrange, que é basicamente você alinhar esse objeto ou distribuir ele de uma forma que faça sentido para você. Então, também vale a pena você dar uma olhada aí. Posso... Aqui já está, né? Se eu botar aqui, por exemplo, fizer um Arrange e botar um distribuir horizontalmente, no espaço horizontal, eu acho que ele funciona para vários objetos, eu não sei exatamente, é questão de teste aí. Eu uso muito a parte de atalho, né? Por exemplo, como eu consigo selecionar, por exemplo, esses três objetos aqui, ele me dá esses atalhozinhos aqui de mexer no espaçamento. E, por exemplo, eu posso fazer um alinhamento aqui na vertical, na horizontal. Eu não uso muito esse menu interno aqui, então não sei se ele fala. Eu não sei exatamente para que serve esse distribuir horizontalmente. Mas enfim, dá uma explorada aí. E vocês vão conseguir ver, testar e ver exatamente para que serve as opções de objeto. E aqui embaixo também entra para vetores, né? Depois a gente vai ver isso mais para ícone. Só que eu não utilizo essa parte aqui para editar muito esses objetos aqui, tá? Só estou mostrando que existem essas opções. E aqui entra a parte muito importante, né? Os plugins, que eu vou fazer uma aula específica sobre isso, mas eu consigo, por exemplo, a gente estava vendo sombra ali, eu consigo com o plugin fazer uma sombra muito mais realista do que aqui eu faria, por exemplo. Aqui eu estou fazendo o mesmo objeto com e sem sombra, tá? Vou botar eles branco para ficar aqui claro para vocês. Cinza claro. Ó, a sombra que eu gerei aqui, que eu posso até desfocar mais e tal. E a sombra que eu vou clicar aqui e vou usar um plugin de sombra. Plugins Beautiful Shadow. Olha como que a gente vai conseguir fazer algo bem mais legal, tá? Ele abre esse painelzinho aqui do plugin. Eu consigo posicionar a sombra para o lado que eu quero que ela vá. Aqui em cima eu consigo dizer o quão forte eu quero que essa sombra seja, tá? E aqui eu ainda tenho como configurar isso de uma forma mais manual. Não quero fazer na mão ali, quero botar a porcentagem de cada coisa, o ângulo, você consegue fazer aqui. Mas tá vendo? A gente consegue fazer uma sombra muito mais legal, muito mais realista do que a sombra que ele oferece aqui. Dá para fazer esse efeito aqui manualmente? Dá. Mas quando você clica aqui, por exemplo, depois de ter editado, você vai ver que ele criou várias sombras. É mais ou menos isso aqui que você teria que fazer. Criar uma sombra com esse posicionamento, mais outra com esse, mais outra com esse. Então, plugins no geral vão servir para esse tipo de coisa, otimizar seu tempo, fazer você conseguir ter um resultado mais rápido e melhor, né? Então, tem plugin aqui de bastante coisa. Tem plugin de gerar avatar de usuário, de puxar arquivos de imagem do FreePic, do Unsplash, de carregar ícones, de remover fundo, de aplicar ruído.
de skill det. Esse skill det aqui ele faz uma distorção isométrica, né? Eu consigo fazer textos inclinados, tá vendo? É bem legal aqui. Usar plugins vai adiantar bastante aí a nossa vida no decorrer desse aprendizado no Figma e na hora de criar de fato. Tá, então é isso aí. E tem a questão dos widgets e das livrarias. Cara, as libraries, a comunidade aqui do Figma, se eu clicar aqui, ó, tem bastante coisa. Se eu digitar aqui, ó, icons, ele me dá uma lista aqui de arquivos gratuitos, ó, files and templates que ficam disponíveis para a gente reutilizar, para a gente poder estudar, plugins, widgets que, né, são algumas coisas já prontas aí para a gente usar dentro do Figma. Eu acho que o widgets está mais ligado à questão do FigJam, né? Eu não utilizo muito widgets não. E creators, né? Meio que você seguir aqui pessoas que criam esses conteúdos aqui dentro da comunidade. Tá? Então, essa parte de comunidade aqui é bem legal, tá? Então, acho que eu consegui passar uma visão geral que eu queria para vocês nessa aula cujo objetivo era esse, né? Então, caso vocês tenham dúvida, eu acho que agora começam a vir as dúvidas, fica um pouco mais complexo aí. A ideia é que a gente possa trocar essas ideias aí e nas próximas aulas que a gente for subindo aí no decorrer da semana, a gente vai falar de coisas bem específicas, como criar um post, fazer uma thumbnail, enfim, a ideia é que a gente consiga fazer algo mais na prática aí para te tirar do zero, tá? Então é isso, até a próxima. Valeu!